Salve, salve, criadores de conteúdo! Nesse vídeo vamos falar do microfone USB da Fifine, modelo K690. Um microfone USB condensador de uma empresa chinesa aí, que promete concorrer de igual para igual com o hypado Blue Yeti. Esse cara ele conta aí com os 4 padrões polares aí que o Blue Yeti também conta, mas ele custa aí metade do preço, basicamente. E é o seguinte, será que vale a pena? Será que não vale? Eu sou o Leandro Pinheiro e esse canal aqui é o Leo Talk Show. Aqui o nosso lema é: use bem o que você já tem, programas gratuitos são seus amigos, compre com inteligência e compre uma vez só, deixa que eu compre e teste para você não ter que gastar dinheiro à toa. Lembrando que todos os equipamentos mostrados nesse vídeo compramos com o nosso próprio dinheiro, foram usados aí nas últimas semanas na produção de conteúdo aqui para os nossos canais no YouTube, e essa análise reflete a minha opinião sincera sobre o produto. O microfone USB, o K690, pessoal, ele é o topo de linha da fabricante chinesa Fifine, que atua no mercado de áudio, mais especificamente aí com microfones desde 2009. É um microfone do tipo condensador, o que significa, pessoal, que ele utiliza aí uma cápsula ativa, que ela precisa ser alimentada para captar o som. Isso, por um lado, é bom, porque esse microfone é mais sensível, então a resposta e as frequências dele geralmente vai ser melhor do que o microfone dinâmico, que é um microfone do tipo passivo. Entretanto, esse microfone aqui, por ser condensador, ele é mais suscetível aí a captar, a pegar os ruídos ambientes. Vocês devem estar ouvindo aí um barulhinho de cooler, né? Que eu tenho um rack aqui na minha sala, né? Aqui no meu estúdio, e esse rack tem um servidorzinho que está rodando ali e uma switch, ele fica fazendo um shhh aí no fundo também, fora o próprio ruído que qualquer equipamento eletrônico de áudio tem por si próprio. Na data de publicação desse vídeo, esse microfone está saindo por mais ou menos uns R$550. Aqui para mim demorou 9 dias para ser entregue, depois que eu fiz o pedido. Não fui taxado. Se você entender lá no final da análise do review que esse microfone é adequado para o seu uso aí e quiser comprar um microfone igual a esse, aqui na descrição do vídeo tem um link de afiliado lá do AliExpress, onde você pode comprar sem pagar nada a mais, e além disso, você deixa aí uma comissãozinha para ajudar o canal. Por falar em comissão, se você quiser fazer uma doação para o canal, nós temos aqui um Pix, onde você pode fazer aí uma doação no valor que você desejar, beleza? Esse microfone, pessoal, ele já conta com a interface USB integrada, então toda a parte da eletrônica, da interface de áudio já está dentro do próprio microfone. Ele funciona com um computador, é compatível aí com Windows, Linux e Mac, e você também consegue utilizar esse cara no Android e no iOS, beleza? Outra coisa muito importante que você tem que observar quando for comprar um microfone USB, é super importante que ele tenha uma saída de fone de ouvido para você poder ligar direto no microfone, de preferência que essa saída, além de você poder utilizar para ouvir o som do computador, ela também reproduza em tempo real, sem atraso, o que está sendo captado pelo microfone, para você poder monitorar aí o que você está gravando, porque isso é super importante para qualquer produção de audiovisual. E esse microfone, pessoal, como ele é USB e tem saída de fone de ouvido, dá para a gente utilizar ele como placa de som, tá? Completa, com entrada, né, com a parte de microfone, saída com a parte de fone de ouvido, em qualquer equipamento que ele aceite ser ligado, né? Então, por exemplo, se você ligar no computador Mac, Windows ou Linux, ou no tablet, ou no celular com iOS, ou no tablet ou no celular com Android, eu fiz os testes aqui, vou mostrar para vocês, funciona de boa, tanto para você gravar quanto para escutar qualquer som do equipamento, inclusive o que você gravou. Pessoal, eu queria te convidar, se você gosta de review de equipamento de áudio, de vídeo e de tutoriais para criadores de conteúdo, a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você ser avisado quando eu lançar conteúdos incríveis como esse. Pessoal, vamos ver então o que veio na caixa do produto. Olha só, a caixa dele
vem embalada com essa caixa parda por fora, não é? E ele veio num plástico bolha muito bem embalado lá da China. Quando eu tirei aqui a caixa cinza, eu me deparei com essa caixa branquinha aqui, bem minimalista, com alguns detalhes aqui que mostram o microfone, a marca da Fifine e o modelo do microfone, que é o K690. Tirando o sleeve da caixa, ela abre, né, em duas partes, ela tem ali um vácuo, né, tem aquele efeito de caixa da Apple quando você abre, que ela desliza. E aí, tirando ali essa tampa, a gente se depara aí com alguns folhetos, né, e um manual do equipamento. Tirando essa capa de cima aí, que é tipo um EVA, a gente já vê o microfone já fixado na base. Dentro dessa caixinha branca vem o cabo USB e esse pininho aqui que vocês estão vendo é um adaptador de 5/8 para 1/4, né? Que é aquela rosca padrão de tripé de microfone para rosca de câmera. E ele também conta com uma rosca extra que transforma de 5/8 para 3/8 aqui, que seria uma rosca intermediária. O cabo USB que acompanha é do tipo A para mini USB. Falando um pouco, pessoal, sobre a construção do equipamento, né? O corpo é em metal, ao que parece, né, é um alumínio anodizado preto. Não é dos mais pesados, eu achei até um microfone bem leve, mas não chega nem de perto a parecer um produto aí sem qualidade, né? A grade que protege a cápsula do microfone é de metal, ela é bem resistente, bem dura mesmo, ela não amassa e parece ter aí uma espuma interna para atuar como pop filter, né? Eu não tive problema de plosive com esse microfone. Os botões eles são em plástico, tá? No geral eles são bem firmes. O botão de ganho do microfone, né, onde você ajusta o volume de captação do microfone, ele tem uma pequena folga, nada que atrapalhe o uso. O botão onde você clica para mostrar o mudo, ele é bem folgado, né? E tem um clique que aparece aí na gravação quando você muta o microfone. A base é de metal e ela é responsável aí, pessoal, pela grande parte do peso, não é? Do microfone. Realmente é uma base bem pesada. Ela tem esses pezinhos aí de EVA para absorver as vibrações quando você está usando o teclado, ou se você der alguma batida na mesa onde o microfone está posicionado, para que essas vibrações elas não passem para o corpo do microfone. E também conta com dois acopladores ali de borracha que juntam a base ao corpo do microfone, e ele vem com esses dois parafusos aqui, que eles podem ser retirados, não é? Para que o microfone seja utilizado com outra base. Uma coisa importante é que uma vez retirados do corpo do microfone, esses parafusos eles não ficam muito firmes. Então, se você balançar aí, eles vão cair da base, não é? Então, o que eu recomendo é que você pegue esses parafusos aí e guarde-os numa gaveta, num lugar seguro, que você lembre depois aonde eles estão, caso você deseje voltar a usar a base padrão do microfone. E se você perder esses parafusos, pessoal, você vai ter problema realmente em encontrar outros parafusos para substituí-los, beleza? Falando um pouco aí das entradas e dos controles do microfone, não é? Ele conta aí com essa entrada mini USB, rosca para tripé de 1/4, não é? Saída P2 para fones de ouvido, saída essa estéreo, botão para colocar o microfone em mudo, e aí quando você aperta ele, ele muda o LED de verde para vermelho. Controle de volume para saída de fones de ouvido. Controle de sensibilidade de ganho do microfone, onde você vai ajustar o volume de captação do que você está falando ou gravando com o microfone. Controle de seleção de padrão polar, que conta aí com bidirecional, conhecido também como figura 8. Omnidirecional, cardioide e estéreo. Você pode ver aqui no manual do microfone, ele tem algumas indicações de onde você tem que se posicionar ao utilizar
cada padrão polar. Você também vai ver aqui que as especificações técnicas desse microfone ele é um do tipo condensador, conta com 4 padrões polares cardioide, unidirecional, bidirecional e estéreo. Ele tem uma resposta de frequências de 40 Hz a 20 kHz, uma sensibilidade de menos 45 a mais 3 dB. Ele tem um signal to noise ratio, né? Aí a relação entre o que está sendo gravado e o ruído interno do equipamento de 65 dB de diferença. Ele é alimentado por 5 volts de 80 a 150 mA através da USB. Ele tem uma saída, né, de conexão que utiliza USB 2.0 e o peso da embalagem é de 1,3 kg. Pessoal, esse microfone está ligado diretamente utilizando o cabo USB aqui, numa porta USB 3.1 do meu computador, né, do meu desktop. A captura desse áudio está sendo feita no OBS. Eu estou utilizando o Pulse Audio Driver aqui no Linux. E não estou usando um drive de baixa latência. Estou captando aqui um áudio secundário com o meu Shure aqui na interface de áudio e toda a cadeia de preamp que eu utilizo aqui, mas para ter um backup do áudio caso eu tenha algum problema. E também para mostrar para vocês lá na frente um comparativo entre um microfone analógico ligado numa estrutura semi-profissional aqui de áudio e um microfone USB para vocês decidirem aí, terem parâmetros se a qualidade desse equipamento que custa aí 5, 6 vezes menos do que o que eu gastei aqui na minha produção de áudio, né? Se essa diferença de preço aí realmente vale a pena em relação à qualidade do sinal mais caro e do microfone USB mais barato. Lembrando, pessoal, que talvez eu faça na edição ou a normalização ou aplique algum ganho no áudio desses microfones, principalmente aqui do microfone principal desse vídeo, que é o Fifine, né? Todo o áudio que você vai ouvir nesse vídeo, com exceções que vão ser mostradas e ditas aqui, quando eu for fazer algum comparativo, é desse microfone do review, e eu não vou aplicar nenhum efeito, não vou aplicar compressão. No máximo, eu vou normalizar ou aplicar um ganho na edição. Quando eu estiver editando, eu vou verificar se é necessário aí aumentar um pouco o volume para deixar dentro do padrão LUFS aí, em menos 16 dB para estéreo, que é o que eu costumo normalizar aqui os vídeos do canal. E se eu fizer alguma dessas mudanças na edição, eu vou deixar aqui aparecendo no lower third, né, desse vídeo, e vocês vão poder ver na legendinha que vai aparecer aqui embaixo que tipo de pós-produção eu apliquei nesse microfone. Antes de prosseguir aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês um clipe que eu gravei no meu iPad Pro. Pessoal, esse é o som do Fifine K690. Ele está sendo gravado aqui no meu iPad Pro no GarageBand. Eu estou com um mínimo de processamento aqui que eu consigo colocar no GarageBand. Ele está sendo usado tanto como microfone como interface de áudio. Eu estou monitorando aqui utilizando esse fone de ouvido. O Camera Connection Kit ele transforma o Lightning numa porta USB-A que está ligada aqui no Fifine. E então é assim que você pode ter o áudio gravado do seu microfone USB no iPad. Espero que vocês gostem da qualidade. Agora, pessoal, eu vou te mostrar um outro clipe, que é a gravação que eu fiz aqui no meu tablet Android da Samsung, é um Galaxy Tab 3. Pessoal, esse é o áudio do Fifine K690, gravado aqui no meu tablet Android. Eu estou utilizando o FL Studio Mobile, que é uma DAW para Android. Eu estou utilizando ele com um cabo que acompanha o Fifine e um adaptador de USB-A para USB-C. Esse aqui é da Geonave, mas em teoria qualquer um funciona. E eu estou utilizando aqui o Fifine tanto como microfone como interface de áudio. Eu estou monitorando a gravação utilizando esse fone de ouvido aqui, que está utilizando a saída do Fifine. Então todo o som gerado aqui pelo Android vai sair aqui pela saída de fones de ouvido do nosso microfone. E essa é a qualidade
o áudio mais flat possível. Talvez na edição eu suba um pouquinho o ganho ou faça aí uma normalização, mas se eu aplicar algum efeito, eu vou indicar aqui no vídeo, beleza? Pessoal, aqui ó, no meu OBS, o microfone USB é esse microfone 1 aqui. Vou mostrar aqui para vocês em propriedade, ó, o Fifine microfone multicanal. Eu não estou reduzindo nem dando ganho nenhum aqui. O único controle que eu estou tendo nele é o controle aqui de regulagem do microfone. Ó, aqui é o volume do microfone. Vocês estão vendo aqui que ele está mais ou menos em 45% aqui do ganho, beleza? E aqui no OBS eu não estou aplicando nenhum filtro. Tem os filtros configurados aqui, mas eles estão desligados, tá? E o microfone, ele está setado aqui como estéreo, né? Não está setado como mono, como vocês podem ver aqui nessa captura do meu OBS. Pessoal, esse microfone, o Fifine, ele é um microfone da categoria Side Address, o que significa que a parte da frente dele, onde a gente deve falar, né, onde a gente deve posicionar ele para gravar os equipamentos, ela fica aqui, ó, na lateral do microfone, desse lado aqui. Desculpa, passei a mão aqui, deve ter saído um ruído para vocês aí. Você pode identificar essa parte justamente pelo símbolo da Fifine e também porque ele tem um LEDzinho, tá, embaixo do símbolo. Esse LED, se tiver verde, indica que você está usando o microfone e ele está captando. Se tiver vermelho, significa que o microfone está em mudo, beleza? Você não deve falar, ó, aqui no topo do microfone, aqui na parte de cima dele aqui, ó. Aqui não é a parte ideal para você usar o microfone. Então, a parte correta dele é aqui, ó. Aqui, ó, na lateral, não aqui no topo. Para todos os padrões polares que a gente vai mostrar aqui, com exceção do 360 graus, você deve obedecer essa questão aí de ficar de frente para o microfone. O padrão bidirecional, você pode ter uma pessoa na parte da frente e uma atrás. Aí você vai usar duas cápsulas, né? E ele vai captar o áudio das duas pessoas e cancelar o que vem aqui pela lateral do microfone, beleza? Eu vou mostrar para vocês agora como é que é o som e a rejeição do ruído utilizando cada padrão polar disponível nesse microfone. Mas antes disso, eu vou te explicar o que é cada padrão polar do Fifine. Ele tem o padrão aqui, pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o primeiro padrão polar desse lado, são duas bolinhas. Esse aqui é o padrão polar que ele chama de estéreo. Ele é um padrão que parece o cardioide, só que se você se move aqui no microfone para um lado ou para o outro, ele vai fortalecer, não é, no canal esquerdo ou direito a voz e vai dar aquela sensação espacial no fone de ouvido de que a pessoa que está falando ela está se movimentando, né, mais para um lado ou para o outro. Esse tipo de captação ela é bem legal para quem faz a ASMR, por exemplo, tá? O omnidirecional, digamos que você está gravando um ensaio, um luau, ou você está com o microfone no meio de uma mesa e quer gravar a conversa de todo mundo que está em volta da mesa, você pode usar esse segundo padrão aqui, ó, o segundo padrão aqui, que é uma bolinha fechada, que representa o omnidirecional. E esse cara aí, pessoal, ele é meio assim, né? Porque ao mesmo tempo que você tem essa liberdade de capturar igual em todos os sentidos, em todas as direções, você também vai capturar qualquer ruído que tiver sido gerado no ambiente que você está gravando, né? Quando você utiliza, por exemplo, os outros padrões polares, eles têm uma área de rejeição, onde se você tiver uma fonte de ruído, é só apontar a traseira do microfone para essa fonte de ruído, ou as laterais, no caso do padrão bidirecional,
e você vai ter uma diminuição da captação desse ruído em detrimento, não é, de uma melhor captação da voz ou do som principal. O cardioide, pessoal, que é esse terceiro aqui, ó, ele é um formato que parece um coraçãozinho, por isso que é cardioide, de cardio, né, de coração. Ele capta bem o som vindo aqui da parte da frente do microfone e ele rejeita o som aqui de trás. À medida que você vai se movendo no microfone aqui para trás, ele vai deixando de captar. Isso aqui é ideal para quem faz live, para quem faz vídeo do YouTube, para quem faz um vlog sentado assim, faz um vídeo de opinião ou vai gravar um instrumento. Geralmente você usa o padrão cardioide porque você vai estar com a fonte de áudio, né, a sua voz, geralmente próxima do microfone, numa distância aceitável do microfone, enquanto que as fontes de ruído do ambiente, elas vão estar mais distantes e vão estar sendo então captadas ou rejeitadas, não é? Com a menor frequência aqui, com a menor intensidade pelo microfone, por não estarem na frente da área de captação. Esse é o padrão polar que ele chama de bidirecional. Geralmente, pessoal, esse padrão bidirecional, o uso dele é para quando você está entrevistando alguém e você está de um lado da mesa e a pessoa do outro lado da mesa, você só conta com o microfone e aí ele vai captar o áudio de quem está na frente, o áudio de quem está atrás e vai rejeitar aí os áudios que vêm do lado, né, os ruídos que vêm do lado. O ideal é você ter um microfone para cada um, mas se você se ver nessa posição onde você tem que gravar uma entrevista, é um recurso que esse microfone tem, não é o ideal, mas está aí, né? Pessoal, agora eu estou com o microfone aqui numa base, tá? É tipo um tripé de mesa. Vocês estão vendo aqui, ó, eu consigo levantar ele aqui e tal, e deixar ele mais visível. Se você quiser deixar ele fora do quadro, dá para fazer, dá para falar um pouco mais distante desse microfone, ele é bem sensível nesse ponto, não é? Ou você pode deixar ele no quadro também, que ele não é um microfone feio, é um microfone bonito, não é? Isso é uma coisa importante aí para quem faz live stream. Então eu acho legal aí o visual dele. O microfone está no padrão estéreo, eu vou rotacionar ele aqui, ó, para 90 graus, para você ver quanto da minha voz ele rejeita. Agora eu estou a 180 graus do microfone, vou continuar falando e rodando até o próximo 90 graus, que é equivalente a 270 graus. E a gente voltou aqui, deu a volta completa, 360 graus, estou falando novamente na parte da frente do microfone. E eu vou fazer aqui o barulho com ruído branco no modo estéreo. E a gente vai fazer o teste de plosives agora. Please bring pizza pronto. Please bring pizza pronto. Please bring pizza pronto. Please bring pizza pronto. Bora ver agora quanto da minha voz ele rejeita enquanto eu digito aqui no padrão estéreo, tá? Lembrando que o teclado está ligeiramente atrás do microfone. Muita vibração da base, né? Se eu rodar a base aqui, como é que ele pega o ruído aí, não é? Se eu pegar no microfone com a base ou tocar na base aqui, como é que ele pega o ruído, tá? Vamos ver aqui então no suporte que acompanha ele, se eu digitar aqui quanto da minha voz e do teclado ele pega. Lembrando que o teclado está na frente dele, o ideal é que estivesse atrás. Vamos ver quanto da minha voz ele pega se eu estiver manuseando aqui a base, movendo ela, tá? Manuseando o microfone. Se eu estiver batendo aqui na mesa, quanto da minha voz e quanto da vibração da mesa vai para o microfone. Pessoal, aqui agora é o microfone, não é? Num braço articulado, tá?
que eu tenho aqui. Esse braço articulado ele está ligado aqui na minha mesa, então vamos ver quanto dos ruídos, né, da mesa e de digitação, ó, eles passam aqui pro microfone, não é? Se eu bater no corpo do microfone ou no tripé aqui no braço articulado, bora ver quanto ele pega. O microfone agora está setado para estéreo e eu estou falando mais ou menos a 10 centímetros, que seria aí uma distância normal para se falar no microfone. E agora eu vou falar a 30 centímetros do microfone, a 60 centímetros do microfone, a 90 centímetros do microfone, a 120 centímetros do microfone. Esse microfone agora ele está setado aqui no padrão estéreo, fica um pouquinho com o ruído que ele capta do ambiente da sala. Agora o microfone está setado para omnidirecional, ele vai captar em todas as direções igual. Agora eu estou falando na parte da frente do microfone, vou rodar ele aqui para o primeiro 90 graus. Agora eu vou continuar rodando o microfone e você vai ver quanto que ele capta na parte traseira do microfone. Vou continuar rodando para 270 graus e vou rodar mais um pouquinho aqui para voltar para a parte da frente do microfone, dando a volta completa. Please bring pizza pronto, please bring pizza pronto. Please bring pizza pronto, please bring pizza pronto. Alô, alô, o microfone, ó, vamos digitar aqui e ver quanto da minha voz ele está rejeitando. Lembrando que o microfone está ligeiramente à frente do teclado. Agora ele está no padrão Omni, né? Vamos ver quanto da minha voz ele pega quando eu estou digitando. Lembrando que o teclado está na frente, aqui no padrão Omni não vai fazer muita diferença, porque ele capta igual de todos os lugares. Vamos ver se eu pegar no microfone, não é? Se eu movimentar a base aqui, se eu ajustar ele, qual o ruído que isso vai fazer no microfone. Se eu bater na mesa, usar o mouse aqui, vamos ver quanto de ruído pega no microfone. Quanto que ele pega de barulho da mesa e de digitação. Bater aqui no suporte para ver quanto é que ele pega em relação à minha voz. O microfone está para omnidirecional. Eu estou falando mais ou menos aqui a 10 centímetros, que seria uma distância normal para se falar num microfone. Agora eu estou falando a 30 centímetros do microfone, a 60 centímetros do microfone, a 90 centímetros do microfone, a 120 centímetros do microfone. Agora ele está setado para omnidirecional. Veja qual o ruído que ele capta da sala quando está nessa configuração. Agora estamos no padrão cardioide. Eu vou rodar o microfone aqui 90 graus para você ver o quanto que ele rejeita do microfone na lateral. Vou continuar rodando para você ver qual é a rejeição do microfone na parte traseira do microfone. Vou continuar rodando para 270 graus e agora vou rodar mais um pouquinho para voltar para a parte da frente do microfone. Please bring me pizza pronto. 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 Agora vamos ver aqui no cardioide quanto ele vai rejeitar do teclado enquanto eu falo.
Lembrando que o microfone está ligeiramente à frente e acima do teclado. Esse é um teclado mecânico Redragon Kumara com switch Blue. Vamos ver quanto do teclado ele pega se eu estiver digitando. Lembrando que o teclado está na frente do microfone, o ideal é que estivesse atrás. Se eu estiver batendo na mesa ou usando o mouse, vamos ver quanto dessa vibração passa para o microfone. Se eu manusear o microfone, não é? Tentar ajustar ele, pegar no microfone, vamos ver quanto dessa vibração passa para o corpo do microfone. Vamos ver quanto que o microfone agora ele vai captar da minha voz enquanto eu digito, enquanto eu bato na mesa. E se eu bater aqui no suporte, bater no corpo do microfone. Agora o microfone ele tá para cardioide. Eu estou falando a mais ou menos uns 10 centímetros aqui de distância do microfone, que é uma distância normal para se falar no microfone. Estou falando a 30 centímetros de distância do microfone, 60 centímetros de distância do microfone, 90 centímetros de distância do microfone, 120 centímetros de distância do microfone. Agora ele está no padrão cardioide. Confere aí o ruído do ambiente que ele capta nessa configuração. Agora eu estou no padrão bidirecional, figura 8. Eu vou rodar o microfone para você ver quanto ele capta ou rejeita a 90 graus. Vou continuar rodando para você ver a captação ou a rejeição em 180 graus, ou seja, na parte de trás do microfone. Vou rodar mais um pouco para ver quanto é que ele capta a 270 graus do microfone. Vou rodar mais um pouquinho para você ver aí quanto é que ele capta ou rejeita novamente na parte da frente do microfone. Please bring me pizza pronto. Please bring me pizza pronto. Please bring me pizza pronto. Please bring me pizza presto. Quanto do teclado ele rejeita ou mostra enquanto eu falo. Lembrando aí que o microfone está ligeiramente à frente do teclado. Esse é um padrão que capta a frente e atrás do microfone, então deve estar captando bem o teclado. É um teclado Kumara da Redragon com switch Blue. Vamos ver quanto aqui do teclado ele está pegando. Quanto da batida na mesa ele está pegando em relação à minha voz. Alô, se eu estiver usando o mouse, por exemplo, se eu estiver manuseando ele, ajustando, pegando no microfone, como isso impacta se o ruído vaza para ele ou não. Bora ver quanto da minha voz ele capta se eu digitar. Se eu estiver batendo na mesa, usando o mouse, der alguma batida na mesa, quanto disso vai para o microfone. Se eu bater aqui no suporte ou no corpo do microfone. O microfone agora está no padrão bidirecional. Eu estou falando a mais ou menos uns 10 centímetros de distância do microfone, que é uma distância ok para se falar de um microfone, né? Agora eu estou falando a 30 centímetros de distância, 60 centímetros de distância, 90 centímetros de distância, 120 centímetros de distância. Agora ele está no padrão bidirecional, figura 8. Confere aí o ruído que ele grava do ambiente nessa configuração.
Pessoal, eu tô aqui na minha esquerda com o Fifine, né? Eu tô aqui na minha direita com o Shure SM58. Ele tá ligado aqui no ativador, né, num preamp Alcatron AM1, que eu tô testando aqui, que é equivalente a um Cloud Lifter, né, só que bem mais barato. Vou fazer um review desse cara aqui pro canal. Depois ele tá indo para um preamp DBX 286A, que é um preamp de microfone que está aplicando aqui alguns efeitos. Eu vou mostrar para vocês aqui o som do nosso microfone da Shure. Eu vou tirar os efeitos aqui. Pronto, dei um bypass nos efeitos. Aí agora ele deve ter ficado um pouco mais baixo. A partir desse momento eu vou fazer aí um ganho nele na pós. E ele está indo para uma interface de áudio Uforia 404 HD, uma UMC 404 HD da Behringer, tá no canal 1. E é o seguinte, ó, eu vou falar um pouquinho aqui e vou ficar cortando no microfone para o outro. A única coisa que vai ter aqui vai ser ganho na pós-produção, na edição. Eu não estou aplicando compressão, não estou aplicando equalização, não estou aplicando nenhum efeito, tá? Então vamos lá. Eu gosto, tá, bastante de microfones, tenho estudado muito sobre isso aí nos últimos anos por conta aqui dos meus canais. Eu tenho um canal chamado o Léo Tech Show Brasil, onde eu falo de Linux, de redes, de storage, desse tipo de coisa da vida de TI. E esse canal aqui é o Léo Talk Show, onde eu falo sobre produção de conteúdo para YouTubers. Então, é por isso que eu tenho aí essa quantidade de equipamento, porque além de gostar muito dessa parte de audiovisual, eu gosto bastante aqui de produzir conteúdo para o YouTube. E eu nunca tive um microfone USB, porque ou eles eram muito caros e dessas marcas gamers aí, que tem mais nome às vezes do que qualidade e preço, né? E quando eu vi esse microfone aqui completinho com o Blue Yeti, ele tem as mesmas características, os mesmos padrões polares, é muito similar, até se você for ver a parte visual, aí é muito parecida. Então, eu resolvi gravar esse review. Inclusive, aqui eu quero indicar 2 canais, não é? Na verdade, quero indicar 3 canais. Vou indicar 4, para ser mais justo. Nós temos o canal Podcastage, do Brandel Scott, que é um canal muito legal, onde ele traz muita coisa de microfone, interface de áudio. Se você olhar, a metodologia de teste desse review é claramente inspirada nele. Ele pegou algumas coisas lá do canal Audio Hotline, que também é um canal que eu gosto muito. Também tem o canal do Tom Buck, que é um canal que ele fala aí sobre produção de conteúdo para YouTube, podcast, esse tipo de coisa. Eu gosto muito da parte visual lá do canal do Tom, acho o Tom um cara fantástico. Inclusive você vai ver aí que a parte gráfica aqui do meu canal é altamente inspirada nele também, porque a gente tem que se inspirar mesmo no que é bom. E também eu queria falar de um canal chamado Obscure Mics, que é um canal que também traz uns reviews aí e muita informação bacana sobre microfone. Foi lá inclusive que eu vi um dos únicos 2 reviews aqui do Alcatron que tem na internet. Um é lá do Obscure Mix, um outro é de um rapaz aí, eu acho que eu vou até colocar o link na descrição, que ele falou aí, comprou um desse e estava com um chiado gigante. Aqui no meu caso funcionou bem, tá funcionando legal, como vocês podem ouvir aí. Então é isso, né, pessoal? Acho que tá bom da comparação aí. Só dizendo que o Shure aqui é um microfone dinâmico, microfone passivo, ele não usa Phantom Power, mas o ativador que eu estou usando aqui está usando Phantom Power. E aqui é um microfone condensador, ele não tem Phantom Power de nenhuma interface, mas a própria alimentação dos 5 volts que vem do USB alimenta aqui o circuito e a cápsula do condensador deste microfone. Pessoal, eu vou falar para vocês agora um pouquinho dos prós e dos contras aqui desse microfone, tá? Acho que o primeiro pró dele é a relação custo-benefício. Acho que por R$500 você tem uma solução completa
num microfone desse nível aqui, com essa qualidade, com esse som, que já é uma interface de áudio completa, porque ele pode ser utilizado como fone de ouvido, e você pode já monitorar e não ter que comprar nenhum equipamento extra, comprou o microfone, plugou, já sai usando, não tem que aprender a usar compressor, interface de áudio, pré-amplificador, é só ligar e usar. Eu acho muito bacana esse microfone, então esse seria o primeiro Pro aí, o custo-benefício do valor e aí do que você recebe no conjunto. Legal ele contar aí com esse monitoramento em tempo real, né? Eu posso ligar um microfone aqui, peraí. Na verdade não um microfone, né? Mas um fone de ouvido. E aí eu posso ligar ele aqui atrás. E eu estou monitorando aí, não é, a saída de áudio aqui, o que eu estou gravando. Outra coisa legal aqui dele é que ele funciona com praticamente tudo, né? Funcionou bem aí no Linux, no Windows, no Mac, no Android e no iOS. Quarto Pro dele seria essa sensibilidade dele, não é? Eu posso estar com o microfone um pouco mais afastado aqui, ó, posso colocar ele fora do quadro. E mesmo assim você tem uma captação legal aqui do áudio do microfone. Mas o ideal é você ter um microfone mais próximo de você. Então vou deixar ele aqui no quadro para a gente ter aí uma qualidade melhor do áudio. Aparentemente tem um nível de compressor nele, né? Seria o quinto Pro. É um Pro e um Contra ao mesmo tempo, mas eu vou falar mais disso, né? Esse compressor, que não está falando em nenhum lugar na especificação, eu notei que se você gritar no microfone, ele não distorce muito o som, ele não chega a estourar se o teu volume aqui de captação não estiver muito alto. E ele também, mesmo que você faça o som mais baixo, se você estiver de frente para o padrão de captação, ele não fica muito sensível. Então é legal para quando você está fazendo um vídeo falado, porque você tem uma dinâmica boa, mesmo que você se mexa muito, se afaste do microfone e esse tipo de coisa, você acaba tendo uma voz clara e num volume mais ou menos nivelado durante todo o vídeo. Isso é uma coisa boa, isso é uma característica que um compressor faria no áudio, né? Deixar aí mais achatado, não é? Parte mais baixa do áudio com a parte mais alta para ficar um áudio mais nivelado. A sexta é a construção dele. Eu acho uma boa construção do corpo, o cabo é excelente, o acabamento em metal, a base é muito boa, os parafusos, sabe? Os botões, com exceção do botão de mudo aqui, que ele é um pouquinho frouxo, mas eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Eu achei a construção, o acabamento desse microfone muito boa. Tem alguns detalhezinhos que eu vou falar lá nos contras, mas no geral, pelo preço, é muito bom. A grade dele, pessoal, dá para matar alguém com essa grade. Ela é muito dura, não façam isso, tá? O sétimo é que não precisa de software nem de driver nenhum. Pluguei em qualquer coisa, ele já saiu funcionando de primeira. Eu não tive que configurar nada, instalar nada, esperar por baixar nada. Foi assim, qualquer computador que eu liguei ele, dos meus computadores aqui, dos meus dispositivos, se funcionou, funcionou de primeira e eu não tive que fazer nada, foi muito bom. O oitavo ponto de Pro que eu queria falar, que ele é um microfone muito bonito, né? Eu já falei disso anteriormente. Então nesse tempo de fazer live, de mostrar equipamento, até um pouco de ostentação e fazer parte também do cenário aí do teu setup, eu acho que é um microfone bonito, né? Austero, microfone todo preto com acabamento fosco, né? Essa grade bonita. Eu acho que isso é um valor que a gente deseja, né? Apesar de que isso não é importante no microfone. Vocês viram anteriormente o microfone SM58 que está aqui em cima, quando ele estava aqui embaixo. Ele é um microfone de palco, não tem esse apelo visual que esse microfone tem aqui. E o cabo USB, falando novamente sobre ele, é o nono ponto aí de Pro. Ele tem um comprimento aí muito bacana, são mais de 2,5 metros de cabo, mais ou menos. Ele é todo emborrachado, com os conectores blindados. Ele tem esse negocinho aqui que é tipo um filtro de ruído no cabo. Então eu achei assim excelente
muito bom mesmo a construção do cabo. E aos contras, pessoal, vamos falar um pouco dessa pintura do corpo. É um corpo de alumínio e é uma pintura anodizada. E, geralmente esse tipo de pintura, pessoal, ela é bem frágil. Então o meu, vocês estão vendo aí nesse birru que eu estou passando agora, ele já tem um arranhão que eu consegui fazer no segundo dia de uso. Não sei nem como, o microfone estava em cima da mesa aqui. Eu devo ter derrubado um cabo, alguma coisa que passou e arranhou ele aqui. Mas também foi a única marca de uso até agora, né? Ela não aparece nas filmagens, nas fotos. Eu tive uma certa dificuldade de capturar ela para mostrar para vocês nesse B-roll. A base, apesar de ser excelente, ela é bem pesada e tudo mais. A minha base, vocês estão vendo aí, ó, aqui, ela tem os pezinhos de borracha. Vocês estão vendo melhor no B-roll aí. A minha veio faltando um dos pezinhos, eu tive que pegar um pedacinho de EVA, dobrar, cortar e encaixar no local. Mas depois que eu fiz isso, ficou ok. Sem essa borrachinha, qualquer batida na mesa, qualquer vibração passava muito para o som do microfone. Ele não estava isolando muito bem a superfície da base do microfone, né? Então esse pezinho de EVA, apesar de ser um detalhe pequeno, faz falta. Então eu acho que faltou aí um pouco o controle de qualidade lá na Fifine, né? Mas é uma coisa que foi fácil de resolver. O único controle que eu não gostei desse cara aqui, apesar do controle de volume aqui ter uma certa folga, foi o botão do mudo, né? Eu vou apertar ele aqui, vocês vão ver que vai fazer um clique, ó. Ficou mudo aí, eu falei, vocês não ouviram nada, mas quando eu vou pro mudo, ele tem um barulho, quando eu volto não tem, ó. Vou pro mudo, voltei do mudo, vou pro mudo, voltei do mudo, voltei do mudo. Então sempre que você ativa ele para cortar o som, ele tem um cliquezinho, tá, que você pode tirar e deve tirar na pós-produção. Se for uma coisa que te incomodar, corta só o áudiozinho ali, o clique, no momento que você colocou no mudo. O amp de microfone desse cara aqui, ele não é assim, porque tem um pré-amplificador aqui no circuito dentro do microfone, que ele gera o áudio que vai ser ouvido aqui no fone de ouvido. E esse pré-amp, ele não é muito bom. Ele gera um certo riz aí, se tiver no volume um pouco mais alto, né? Então a partir aí dos 80%, você vai começar a ouvir esse chiado. Aqui eu estou usando agora em 50%, está excelente, entendeu? Mas geralmente esses equipamentos mais baratos, até mesmo o meu preamp aqui da DBX ou a minha Behringer Uforia 404 HD, se você aumentar muito o preamp, principalmente a Behringer, o preamp de microfone dele é um lixo, né? Então tem muito hiss também. É uma coisa chata, mas que não atrapalha muito porque não sai na gravação. Você vai notar isso mais no monitoramento, tá? O quinto problema aqui o preamp do microfone também tem um ruído, um self noise muito alto, né? Então aqui eu estou usando N45%, tá até aceitável. Mas se você precisa microfonar uma fonte de áudio que é muito quieta, né? Ou então se você vai fazer um ASMR, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu colocar ele no estéreo. Eu coloquei o volume no máximo para vocês ouvirem. Então eu tô sussurrando. E vocês estão vendo aí que o pré-amplificador do microfone desse cara é muito alto. Mas pro SMR, ó, isso pode ser um problema. Eu voltei agora pro cardioide aqui, voltei o volume pro normal.
Se esse ruído tiver na tua gravação e você não estiver usando o ganho tão alto como eu usei aqui para fazer o ASMR, você pode tirar esse ruído com um plugin. Então, por exemplo, agora eu vou mostrar para vocês o ruído de fundo, vou ficar aqui quieto. E a partir de agora eu estou aplicando um filtro de ruído aqui no DaVinci Resolve e ele tirou o ruído de fundo. Vou ficar calado para vocês ouvirem como é que fica a gravação com o filtro de ruído aplicado. Viram, pessoal? Então é fácil aí você remover esse ruído na pós-produção. Uma outra coisa que eu achei meio bizarra foi esse microfone, que é um microfone novo. Ele está contando aí com uma mini USB tipo B, né? Que é tipo aquelas que a gente usava em câmera, né? Nas câmeras da Canon, da Nikon. E esse cabo não é tão fácil de encontrar, mas você consegue encontrar no AliExpress tranquila. A Fifine vende, como é que é o nome daquela outra? Tá aqui, ó, até tem o cabo deles aqui. O Green, que é uma fabricante de uns acessórios de cabos bem legais aí da China, eles têm também esse tipo de cabo para vender, é baratinho e tudo mais, mas já podia ser USB-C, né? Podia vir um cabo USB-C para USB-A e um adaptador, né? Ou então um cabo de USB-C para USB-C. Eu acho que faria mais sentido aí, tá? Já vim com USB-C porque esse conector USB ele é meio frouxo. Se você não fizer como eu fiz aqui, ó, pegar o velcro que acompanha o cabo e prender aqui, ele pode soltar durante a gravação, durante o uso, o cabo USB e você não perceber, o microfone fica parado, apesar de que ele apaga o LED aqui, mas se você estiver empolgado e não estiver prestando atenção no microfone, ele pode desligar, se você não estiver monitorando, você não vai perceber, e aí perder a gravação, não é? Então usa o velcro, mas ele podia ser o USB-C, que é mais firme. Esses conectores USB, mini USB, eles são mais folgadinhos, né? E tende a ficar mais frouxos com o tempo. Eu não gosto muito, eu não entendi por que eles já não mandaram com USB-C, provavelmente para baratear o produto, tá? Só voltando um pouquinho sobre o botão do mudo, né? Tem alguns microfones que o botão é capacitivo. Você só encosta o dedo e ele já coloca em mudo, e você encosta de novo e ele tira do mudo. Geralmente esses botões capacitivos, ele não faz barulho nenhum quando você usa, porque você precisa de uma pressão bem leve para funcionar. Eu até entendo eles terem colocado esse botão mecânico, poderia ser um botão menos duro e sem esse clique, né? Mas isso aqui foi para baratear o microfone, que no final das contas é um microfone de $99, né? Pessoal, o sétimo contra aí é o formato desse microfone. Apesar de ele ser bonito e tudo mais, ele ficar legal naquela base dele, ele não é um microfone que favorece o uso de shock mount, né? O shock mount é isso aqui, pessoal. É o famoso aranha, ó. Aqui, ó. Se eu mostrar aqui para vocês na outra câmera. Você pode pegar esse cara aqui, ó. E aí você coloca o microfone aqui. E aí quando tem vibração da mesa, esses elásticozinhos aqui, eles absorvem essa vibração. E isso não passa para o corpo do microfone, não é? Como esse microfone ele tem esses botões aqui na parte inteira dele, aqui à frente e atrás, você teria que prender o shock mount muito aqui embaixo, ele fica meio desequilibrado, né? Então não absorve bem o volume, e também você meio que cobre um pouquinho ali o ajuste de volume, não fica muito legal, né? Utilizar um shock mount com esse microfone. Então, apesar de que a base dele, a base original dele, eu achei que ela isola bem os sons, tá? Da mesa. Você ouve o barulho da batida da mesa, mas não a vibração da mesa indo para o microfone. Esse pedestal que eu estou usando aqui também, que é um pedestal com uma base mais pesada, ó, ele também, por a base ser pesada, ela meio que dissolve, né? Dissipa a vibração e ela não passa muito para o microfone. O oitavo, pessoal, problema desse microfone é que ele é muito sensível. Eu falei que a acessibilidade era uma coisa boa, mas também é uma coisa ruim.
Por ele ser muito sensível, ele capta muito ruído do ambiente. E isso não é legal. Se você usa um microfone como o SM58 ou qualquer microfone dinâmico, né, e ele tem uma capacidade de rejeitar os ruídos indesejados da sala e favorecer a sua voz ou o que você está gravando muito melhor do que esse microfone aqui. O nono problema seria aquela questão da compressão, que eu coloquei como um Pro lá nos prós, né? Nas coisas boas do microfone. Apesar da compressão ela ser legal para quem está fazendo discurso, para quem está falando, fazendo podcast, daquele som de podcast e tudo mais, para quem está gravando instrumento ou quem quer fazer uma gravação bem limpa, para fazer uma pós-produção, um processamento na edição, não é legal a opção dele meio que ter essa compressão aqui, que ele nem fala que tem na documentação, mas é uma coisa que você sente ao usar o microfone, e você não tem a opção de desligar isso aqui, né? 10º problema, o monitoramento em tempo real. Aqui, se eu estiver vendo um vídeo no YouTube e o microfone não estiver no mudo, e passar um carro, um avião, qualquer coisa, ele vai captar aqui e vai vir para o meu fone de ouvido e misturar com o som que eu estou curtindo aqui no computador. Então não tem uma opção nesse microfone de não monitorar. Não tem um botão ou um balanço do som que vem do computador e o som do monitoramento do microfone. Não tem como desabilitar isso. A única forma de você não ter um monitoramento é desabilitar o microfone no mudo. Aí ele para de monitorar. Mas se eu tivesse uma situação em que eu quisesse gravar ouvindo uma outra coisa e não monitorar, eu não tenho essa opção, ou então controlar o quanto de volume do computador e o quanto de monitoramento eu quero aqui que venha para o meu fone de ouvido. Eu não tenho como fazer esse controle. Bom, qual é a minha opinião, minha conclusão sobre esse microfone? Pessoal, o preço dele, né? Eu acho assim $99 lá fora. Um valor muito adequado. Infelizmente, assim, o nosso dólar está muito caro, né? Nossa moeda está muito desvalorizada, o dólar está muito caro. Esse preço de $99 é o preço de um Rode PodMic, que é um baita microfone, um microfone de podcast, um microfone dinâmico. Ele é end address, então você fala aqui no topo dele, ele fica viradinho assim para você. É um microfone bem bonito. Vocês estão vendo ele aqui, ó, nessa figura. Só que ele precisa de uma interface de áudio, ele precisa de um processamento para ficar legal, cabo XLR, que são esses cabos aqui, ó, analógicos para microfone, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Os cabinhos analógicos aqui para microfone, ó. Tá vendo, ó? E aí são coisas que você tem que comprar e ter a mais, que esse microfone aqui, pessoal, você não precisa se preocupar, não é? Porque é um microfone que já vem tudo pronto nele. Mas, em compensação, se você precisar fazer uma upgrade de microfone ou se alguma componente desse microfone der problema, você provavelmente vai ter que jogar fora e comprar outro, né? Se eu quiser só trocar o meu SM58 por um Shure SM7B, ou por um PodMic, ou por um Rode Micro, um Rode Mic Pro, né? Eu posso simplesmente desconectar aqui, facilmente trocar e aproveitar todo o resto dos equipamentos da minha cadeia de áudio. Então, é legal o preço, é bacana, é bom para quem está começando, para quem só quer um áudio legal, mas não quer não tá muito preocupado em aprender essas coisas, só quer ligar e usar e ter um áudio bacana. Esse microfone é legal. Facilidade de uso dele, pessoal, é outra coisa muito boa, não é? Você plugou e usou, você ajustou aqui o volume para ele não estourar, para ficar bom, com a intensidade que você fala e a distância que você fica do microfone. Provavelmente você não vai ter que regular mais, tem que cuidar, porque às vezes você dá uns barrãozinhos aqui, ou alguém dá uns barrão e tira o volume do local, que esse botão é um pouquinho frouxo demais para o meu gosto, ele não tem um cliquezinho para se manter no lugar. É uma coisa que eu poderia ter, né? Mas um clique talvez saísse aqui no microfone. Então, uma vez que você regulou ele, colocou no cardioide, colocou o volume correto,
colocou ele na sua mesa numa distância legal, ligou ele, você vai esquecer que esse microfone existe, vai simplesmente, se você usa o OBS, por exemplo, ou outro programa para gravar a câmera e o áudio junto, você vai simplesmente botar para gravar, gravou, editou, e não se preocupa, por exemplo, de ficar sem o áudio, esqueceu de botar para gravar, esse tipo de coisa, né? Para live, então, fantástico, tá? O pessoal aí que acompanha as minhas lives lá no Léo Tech Show adorou a qualidade desse microfone, o pessoal gostou muito. Uma coisa que poderia não ter nele é essa quantidade de padrões polares, né? Vai ter muita gente tanto falando nele na posição errada, falando aqui na parte de cima, em vez de falar de lado, tanto quanto usando um padrão polar que não é adequado para o que está fazendo ou para a sala que está fazendo. Eu acho que para 99% das pessoas aí, o cardioide é suficiente, então eu compraria, por exemplo, um outro modelo até da Fifine, eu vou ver se eu trago aqui para fazer testes, que tem esses recursos todos, mas só tem o cardioide, para a gente ver se o som é equivalente, porque é um microfone bem mais barato do que esse aqui, né? Geralmente é uns 150, 180 reais, mais barato. O modelo, acho que é o 680, que é o modelo abaixo desse daqui. É 680? Deixa eu ver. É o 678. O 678, que é o microfone abaixo desse aqui, que ele parece o Blue Yeti Mini, né? E ele não tem os padrões polares todos, só tem o cardioide. Faz a liberdade de poder usar esse microfone, né? Porque, por exemplo, o meu SM58, ele tá aqui em cima, mas se eu usar ele aqui, eu tenho que usar ele muito próximo da minha boca e ele dá muita diferença de áudio, né? De volume, se eu me afasto dele. Como eu tô usando ele aqui em cima, ele tá captando tudo que eu tô falando aqui, eu não tenho tanto esse problema. Mas esse cara, ele pode ficar um pouco mais afastado, fora do quadro, dentro do quadro, e a sua voz sempre vai soar bacana com ele. Essa liberdade de não ter ele exatamente próximo da boca sempre é muito bom mesmo. A qualidade de construção desse cara, né? Eu achei no geral muito bem acabado, achei a embalagem muito boa, incrível mesmo, uma embalagem assim muito premium. Achei o que vem com ele de acessório, cabo muito bom. O adaptadorzinho aqui que eu estou usando para colocar ele no tripé é muito bom. É de alumínio também, só que a pintura já desgastou na rosca, né? Porque a rosca tem contato direto metal com metal. A rosquinha adaptadora que vem nele, muito levinha, ela parece que é de plástico, sei lá. Ela não tem peso nenhum. Esses parafusos e a base aqui, eu também achei que poderia ter alguma coisa para o parafuso ficar preso aqui, ó, mas ele cai, né? Como já mostrei para vocês, então tem que cuidar desses parafusos aqui. Tirando o problema da pintura aí, que eu achei meio frágil, mas também foi um pouco talvez de falta de cuidado meu né, com o microfone aqui. Eu achei o acabamento assim do microfone, a qualidade muito boa. Os acessórios, né, já falei um pouquinho deles, mas o cabo USB é muito bom. Vim com adaptador de 5/8 para 1/4, é excelente para você poder usar ele em tripés de microfone, braço articulado e outras opções de montagem, né? Alguns tripés de microfone já vem com o 3/8 em vez dos 5/8, que é uma rosca um pouquinho menor, e ele vem com um adaptadorzinho para você transformar essa rosca grossa na média, né? Então eu achei muito bacana mesmo. É isso, né, pessoal? O que faltou aqui, que eu acho que deveria ter de acessório, é uma bolsinha de transporte em veludo, né, para você colocar o microfone dentro e ele não arranhar caso você precise guardar ou levar numa bolsa, caso você vai fazer uma viagem. Eu levei ele para o interior, fiz umas lives do hotel aí quando eu fui fazer um serviço no interior de São Paulo e foi tranquilo. O som desse microfone, pessoal, eu devo confessar para vocês que a primeira vez que eu usei esse microfone, eu fiquei meio assim perdido, né? Eu não sabia se eu tinha gostado ou não do som. Eu fiquei meio, caramba, é diferente, né? Não é uma coisa que eu estou muito acostumado. Eu estou acostumado em ter um som mais limpo. Eu gosto de microfone dinâmico, né? Para voz, eu acho legal. Eu gosto de fazer um processamento, usar compressor, usar um equalizador, mas um negócio mais sutil. Eu achei a compressão desse cara muito forte, muito podcast, muito rádio, né?
O efeito de proximidade dele aqui parece muito rádio mesmo. Parece muito podcast. Eu achei o som dele diferente do que eu estava acostumado. Mas eu devo confessar para vocês que ao longo dessas semanas utilizando, não é? Eu me acostumei bastante com o som desse microfone. O pessoal que acompanha as lives gostou também bastante. Eu tenho utilizado ele para fazer lives, para gravar vídeos aqui para o canal. Não para esse, né? Para o outro canal, para o Léo Tech Show. Para fazer reuniões de trabalho no Zoom, no Webex, esse tipo de coisa. Tem funcionado muito bem no Teams também. O pessoal tem gostado, ninguém reclamou que tá baixo, que tá ruim de entender. A claridade da voz com ele é muito boa mesmo. E ele tem ficado ligado direto aqui, né, no meu setup principal e também quando eu viajo para fazer live. Eu devo confessar para vocês, pessoal, que vai ser um pouco difícil sair dele e voltar para o meu setup principal, né, para o meu microfone, para minha cadeia de processamento aqui, porque realmente eu gostei, me acostumei muito desse microfone. Mas como eu tenho que testar outros microfones e tudo mais, eu vou estar sempre trocando. Mas esse microfone aqui com certeza é um dos meus microfones preferidos aí. E eu testei alguns microfones já, né, dinâmicos, condensadores, e eu achei esse microfone bem legal mesmo. Bom, para quem que eu recomendo, pessoal, esse microfone? Esse microfone com certeza é recomendado para quem grava podcast, para quem faz vídeo, review ou tutorial, para quem faz voice over em vídeos, né, canal mostrando alguma coisa, fazendo um voice over, para quem faz live de games, tá? Eu acho esse microfone muito bom. Para quem grava vídeo de opinião, assim, sentado num cenário, para qualquer pessoa que faça um vídeo, né, falando e que não esteja na rua, não tenha necessidade de ligar o microfone numa câmera, ou que não tenha necessidade de gravar várias pessoas ao mesmo tempo, que geralmente esses microfones USB, você só consegue ter um deles sendo gravado por vez, não é? No computador. Aqui no OBS eu até consigo gravar vários microfones ao mesmo tempo, mas eu não sei se o computador reconheceria um segundo Fifine ligado no mesmo computador. Teria que comprar um outro desse para testar e não tem condições. Se eu for comprar um outro, vai ser de um outro modelo. Eu posso fazer esse teste com modelos diferentes no futuro, quando eu trouxer outros vídeos aqui, outros microfones para fazer review aqui no canal. Essas pessoas que eu falei agora, todas elas vão se beneficiar do padrão cardioide, não é? E não vão se beneficiar muito dos outros padrões polares desse microfone. Para quem faz o ASMR, o padrão estéreo quebra um galhão. Geralmente o cara que faz ASMR tem que também ter efeitos de áudio, 2 microfones, um para estar na direita, o outro para estar na esquerda. Aí o cara faz o barulho de um lado, faz o barulho do outro, esse barulho vai do fone de um lado para o outro e tudo mais. Tem que ser uma interface boa para ter um ganho bom, para poder sussurrar e pegar os barulhos mais sutis e fazer eles ficarem ali com aquele volume, com aquela característica do ASMR, não é? Esse cara aqui talvez não seja tão bom, não seja o melhor microfone para isso, na verdade eu acho que não é, por causa daquela questão da compressão. Então os barulhos mais suaves, eles vão ficar um pouco mais altos do que deveriam estar, e os barulhos um pouco mais altos não vão ficar tão altos assim. Para o ASMR, eu não sei se essa questão da dinâmica seria tão importante, mas tem que levar isso em consideração. Agora, por ser um microfone barato, que já traz o estéreo, já resolve o problema para você começar o ASMR com um microfone só, já é uma grande pedida. Será que dá para gravar instrumento com eles, pessoal? Eu acho, por essa questão do compressor também, a não ser que seja exatamente o tipo de compressão que você queria aplicar na gravação, na pós-produção, eu acho que ele vai prejudicar um pouco as dinâmicas do instrumento, né? Eu mostrei aí o violão, eu não toco, né? Tenho o violão aqui, mas não toco. Mostrei aí só para vocês apreciarem como é que fica o áudio, né, da gravação. Mas ele, por ser também dinâmico e ser muito sensível, ele também pega barulho de fã, de equipamento, esse tipo de coisa. E eu não sei se ele é um microfone ideal e quieto o suficiente, né, para gravar algum instrumento de corda, ou como ele estaria no instrumento de percussão também, né? Então, você teria que testar para ver, mas eu não sei se ele é exatamente adequado. Se for o único microfone que você tem, use e seja feliz, tá?
Mas se você vai comprar ele exclusivamente para esse uso, eu acredito que tem opções melhores no mercado. Pessoal, para quem não é esse microfone, para o pessoal que grava vlog na rua e precisa ligar o microfone ou no gravador ou na câmera, esse microfone aqui não tem como, porque ele só tem a saída USB, você não consegue gravar ele na câmera, tá? Até tem uma gambiarra que eu poderia fazer de ligar o fone de ouvido na câmera, mas eu precisaria estar com ele ligado no power bank, e sabe, é zoado. É zoado, eu acho que tem microfones específicos para esse uso que são bem melhores, talvez mais baratos, inclusive, que esse microfone aqui. Para quem precisa também da versatilidade de gravar vários canais ao mesmo tempo, para quem quer trocar, experimentar timbres diferentes de microfone, acho que esse microfone aqui não é para você também. Se você quer gravar multipista, esse tipo de coisa, você acho que está melhor servido com uma interface de áudio multicanal aí e utilizando microfones analógicos com cabo XLR, pegando o microfone aí com a resposta de frequência, dinâmica e o timbre aí mais adequado para o seu uso, tá? Bom, pessoal, chegamos ao final do vídeo. Nesse vídeo a gente viu então o review aí do Fifine K690. Eu mostrei para vocês as características, tá? Testes de som, testes de áudio do microfone, a forma de utilização, como é que você pode usar ele em outros equipamentos não tão usuais como um tablet ou um celular. E passei para vocês aí também a minha opinião sincera aí dos problemas, das qualidades que eu achei nesse microfone. Se você quiser comprar um microfone, lembrando, tem um link aqui na descrição para você comprar lá no AliExpress. Você não paga nada mais por isso, por usar o meu link, eu ainda ganho uma comissão. Essa comissão não sai do seu bolso, sai do vendedor, tá? E se você quiser reviews de outros microfones, interfaces de áudios, preamp de microfone, interface de captura HDMI, essas coisas aí que a gente usa em canais de YouTube, microfone para câmera, outros tipos de microfone, principalmente se forem produtos chineses aí que eu consigo comprar no AliExpress. Então comenta aqui embaixo, indica o que você gostaria de ver de review aqui no canal, que aí eu posso trazer no futuro à medida que eu for conseguindo comprar esses produtos. Doando ou comprando pelos meus links do AliExpress, você me ajuda a ter a grana para trazer mais equipamentos para testar, beleza? Então, pessoal, eu vou te convidar novamente para se inscrever aqui no canal, deixar o teu like se você gostou. Se você não gostou, comenta aqui embaixo o que faltou, o que você acha que faltou aqui no review desse microfone para a gente estar melhorando, não é? Não vem com baixaria, dá uma opinião bacana, o que você sentiu falta no review, que aí é legal para a gente poder crescer aqui, melhorar sempre os vídeos. Assista os demais vídeos aqui do canal, compartilhe o canal nas suas redes sociais, convide as pessoas aqui para conhecer o nosso canal também, ajude a gente a crescer, beleza? E como eu sempre falo, pessoal, namastê e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! So you can feel cool. Give it to me, baby. Baby. Yeah.